tentando aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Agora sim. Agora sim, tá, pessoal? Começou a gravar, para depois eu colocar na plataforma, né? Aumentamos aí o número de alunos, mas ainda estamos bem aquém da quantidade total, né? Nós somos em 22 e estamos em 14. Bom, enfim, gente, iniciamos hoje o terceiro trimestre, né? Vocês já estão sabendo, já tiveram outras aulas, né? Um terceiro trimestre mais enxuto, mais curtinho, né? Um terceiro trimestre que vai ter um mês, assim, um mês e pouquinho de aula, e já retomamos as avaliações de novo, né? E como a gente vinha conversando, pode falar, Júlia, pode falar. Eu percebi mesmo que tá terminando mais rápido, porque não tinha mais a segunda prova. Oi? Como assim? Por não ter duas avaliações, ter uma avaliação só no trimestre, né? E aí depois a recuperação, aí tem só uma prova e uma de recuperação. E na verdade também pelos prazos que a gente tem para cumprir. O que acontece? Acontece que no início dessa pandemia, a gente teve um primeiro trimestre muito longo. Ele foi maior do que o normal, né? Até se definir se ia voltar, se não ia voltar, se as avaliações seriam online ou não. Então, o terceiro trimestre se estendeu aí por muito mais do que se esperava. E também a gente não sabia usar a plataforma, né? Aí expande mais para a gente saber. Exatamente. Então, a gente teve um primeiro trimestre muito longo e depois um segundo trimestre normal e agora o terceiro trimestre acabou sendo bem enxuto para a gente poder vencer os prazos de finalizar o ano, que a gente já viu agora que vai ser assim mesmo, né? Vai ser de forma remota. Professora, será que vai ter provão, essas coisas? Vai, tudo normal, tá? Tudo normal. Quem não passar vai fazer lá o provão, vai fazer recuperação, tudo igual. E aí, talvez, tá, Júlia? Não sei te dizer certo. Talvez isso seja de forma presencial. Aí seja, como não é a turma inteira, né? Geralmente é 2, 3, 5 alunos que necessitam dessa avaliação, aí pode ser que seja lá presencial, mas eu não sei te dizer nada ainda, porque não tem nada definido, tá? O que eu tenho definido é o quê? A gente tem 4 semanas de aula até o final, tá? Então, a gente tem, depois disso, as avaliações. A partir de 18 de novembro, vocês começam com as avaliações do terceiro trimestre. E é até esse momento que eu vou com vocês, tá? Porque eu tenho mais 5 semanas, tá? De gestação. Então, até essa parte de conteúdo, eu acredito que eu vá conseguir ir até o final com vocês. Tá? Fácil aconteça algum imprevisto antes. Senão, eu vou até as avaliações e aí depois já fica uma pessoa no meu lugar, que eu não tenho ainda um nome certo para dizer para vocês quem é. Já conversamos, eu e o Rodrigo, já temos algumas ideias, mas ainda não temos um nome certo. Assim que tiver, eu vou passar para vocês. Quanto tempo tu tira de licença? Eu fico 5 meses fora. Então, vocês iniciam ano que vem com essa professora que vai terminar o ano com vocês. E eu retorno, eu acho que abril ou maio, não tenho bem certeza. Vai depender. Então é logo em seguida que começa as aulas. Logo em seguida. Vai depender se não acontecer nada antes, né, Manu? Porque, por exemplo, a gente programa tudo, né? Eu tenho tudo programado lá para final de novembro nascer. Só que a gente não sabe, às vezes acontece antes, aí eu saio antes, ou, né, sei lá. Mas, enfim, eu vou compartilhar agora com vocês, gente, a minha tela, para que vocês possam, para que a gente possa conversar melhor sobre essas datas, tá? Vou pedir novamente que não saiam no final, porque se entrar alguém enquanto eu estiver compartilhando lá, eu não vou ver, tá? Então, no final eu confiro e aí eu libero todo mundo para ir almoçar, que esse horário vocês já estão morrendo de fome, né? Bom, vou compartilhar aqui uma janelinha, que é a do PowerPoint. Estão vendo, pessoal? Se puderem falar por áudio, que aí eu consigo... Sim. Beleza. Tá rodando. Agora sim. Feito, então. Iniciando hoje o terceiro trimestre, vocês vão notar, gente, que a gente ainda tem, além de terminar o caderno 2, a gente teria mais 2 cadernos para fazer. Então, a gente não vai conseguir fazer e manter o ritmo que a gente vinha mantendo nos outros trimestres, que a gente ia passando folha por folha, fazendo todos os exercícios, tá? O que eu vou ter que fazer nesse momento é selecionar os conteúdos que são primordiais para vocês lá no 8º ano, tá? Então, a gente vai dar uma enxugada nesses 2 livros, mas vocês não vão perder nada,
porque além das nossas aulas, a gente tem encontros online, né? Eu passo as atividades para vocês. Então, o que pode acontecer agora? Vocês vão receber uma carga maior de atividade para fazer em casa, porque aí eu vou priorizar textos para que vocês façam em casa, porque texto vocês conseguem ter acesso ao dicionário, vocês conseguem ter acesso a uma plataforma online de tradução, então vocês conseguem caminhar sozinhos. Agora, o conteúdo não. O conteúdo de todas as unidades a gente vai tentar passar. Se a gente passar alguma unidade que não entrar no conteúdo, é porque eu classifiquei que esse conteúdo a gente vai voltar no 8º ano, tá? Por exemplo, o passado, a gente volta no 8º ano para ele de novo. A gente entra no passado, a gente entra no futuro de novo. Então, é um conteúdo que a gente já viu, mas que a gente vai conseguir agora passar ele como trabalho para vocês, tá? Vamos iniciar aqui, então. Ó, 7º B. A gente tem... aqui tá 21/10, porque eu estou substituindo hoje o professor Antônio, né? Na verdade, a nossa aula é na quarta-feira, né? Não é na segunda-feira. Então, a gente tem 4 aulas. A gente teria uma aula na quarta, que está tendo hoje, no dia 19. A gente tem uma no dia 28, a gente tem uma no dia 4 e a gente tem uma no dia 11, tá? Então, se vocês forem olhar, a gente realmente tem 3 aulas de conteúdo e uma de revisão. Então, por isso que é impossível a gente fazer folha por folha do caderno 3 e 4 para a gente chegar nesse final. Então, eu tenho que selecionar o que é mais importante para vocês e que a gente vai retomar lá no 8º ano de novo, tá? Então, a gente vai trabalhar com isso. Então, hoje, pessoal, a gente tem, no dia 11 aqui de novembro, a gente tem a nossa revisão de conteúdo, que aí a gente vai revisar tudo que a gente viu nessas 3 aulas, tá? Primeiro recado que é importante, que eu vou tirar foto e vou mandar para vocês, é o nosso trabalho. Como a gente tem um terceiro trimestre mais curto, a gente já tem que definir agora qual é o nosso trabalho do trimestre. Qual é o nosso trabalho do trimestre? É terminar o caderno 2, a unidade 3 e 4, que são as unidades que realmente faltam para a gente terminar o caderno 2. Nesse caderno 2, a continuação é do passado. É um tempo verbal que a gente já bateu agora nas avaliações. Não caiu apenas os verbos irregulares, mas que são aqueles verbos que vocês têm uma tabela, que vocês têm uma planilha para consultar. Então, não é nada de mistério que vai atrapalhar vocês para realizar essas atividades, tá? E também vocês podem tirar dúvida na próxima aula, ou na seguinte, ou me chamar no WhatsApp, quando forem realizar essas atividades. Qual é o trabalho do terceiro trimestre? Vocês vão pegar o caderno 2, a unidade 13 e 4, que são esses nomes ali. A segunda unidade eu acabei não colocando o nome. Mas, enfim, vocês vão na página 170 e 171, onde vocês têm um texto ali. Eu coloquei entre parênteses, I didn't go to. Eu não vou para. E ali vocês têm 3 pessoas, né, relatando para vocês. Diz ali, read these tests about 3 teenage girls from different countries and what they did last Saturday. They met the tests to the photos. Ou seja, vocês têm 3 adolescentes falando o que eles fizeram no último sábado. E vocês têm que relacionar com as fotos que estão ali, tá? 3 meninas adolescentes falando. O que eu quero? Que esses 3 diálogos, esses 3 textos, vocês copiem no caderno e relacionem as imagens, tá? E vocês vão fazer ali o exercício que tem na página 171 também, tá? Então, isso vocês vão copiar no caderno, a página 170, esse pedacinho, e 171, e responder as perguntas do verdadeiro ou falso ali também, tá? Depois disso... É só responder as perguntas do verdadeiro ou falso? E copiar no caderno aqui, ó, Manu. Copiar sim, no caderno. Isso, só isso, e tá? fazer no caderno, tá? Essa parte, sim. Depois, Manu e toda a turma, vocês vão fazer a página 172 e 173, que é atividade, são exercícios, tá? Vocês podem fazer no próprio livro e na hora de me mandar a foto do livro, não precisa copiar tudo no caderno, tá? Depois a gente vai para a unidade 4, na página 180,
que também são exercícios, 181 e 182, que também são exercícios. Exercícios de quê, pessoal? Exercícios do Simple Past, tá? De quê? De forma negativa e forma interrogativa, tá? O que eu vou fazer agora? Dar uma pincelada rápida, eu vou parar de apresentar aqui. Eu vou dar uma pincelada rápida do passado para vocês que a gente trabalhou nesse último trimestre, nesse segundo trimestre. E vou trazer a forma negativa e forma interrogativa, que é o que vocês encontram lá na unidade 13 e 4 desse trabalho que eu estou pedindo para vocês, tá? Então, vamos ali. Simple Past, pessoal. A gente trabalha com verbos regulares e irregulares, né? Regular e irregular. Qual é a diferença? Verbos regulares, eu vou adicionar o D no verbo para trazer ele para o passado, ou o ED, ou o IED, que foi o que caiu na nossa avaliação lá no trimestre passado. Então, até aí vocês já estão sabendo, tá? Verbos irregulares, vocês vão encontrar na tabela de vocês, tá? Encontram lá na tabelinha. Estrutura disso, gente. Na afirmativa, a gente tem o subject, mais o verbo no passado, tá? Mais o complemento da frase. Lembrando que esse verbo no passado pode ser regular ou irregular. E a gente geralmente tem uma marca do passado, como yesterday, last night, e assim por diante, tá? Forma negativa e interrogativa, gente, o que a gente tem que cuidar? Quando a gente traz para negativa e para interrogativa, a gente faz uso de um auxiliar. Alguém lembra qual é o auxiliar? Em qual? No passado, quando eu quero trazer a frase para negativa ou interrogativa, qual auxiliar que eu uso? Alguém lembra? Negativo é o not. Isso, mas tem um auxiliarzinho junto. Qual é? Did not. Lembra que eu trago isso para o passado? Ah, sim. Então, na negativa, eu tenho meu subject, mais o meu auxiliar, mais o verbo. Só que aí esse verbo, eu não trago ele para o passado. Eu não vou flexionar ele, porque eu já estou usando did. Lembram disso? Lembram, pessoal? Não? Sim? Não? Bom, enfim. Eu tenho meu sujeito, eu tenho did not, que eu posso usar a forma didn't. O verbo no infinitivo, eu não mudo. Mais o complemento, a minha marca do passado, tá? O que interessa aqui? Quando a gente usa o auxiliar, eu não flexiono o verbo que vai acompanhar a frase, tá? Eu não preciso saber a regra dele, eu só preciso saber se ele é regular ou se ele é irregular na forma afirmativa da frase, tá? Forma interrogativa, a mesma coisa, mas aí eu vou trazer o meu auxiliar para frente. Did, mais o subject, mais o verbo no infinitivo. Eu não preciso modificar o verbo, tá? E interrogação, né? Que a gente está fazendo uma pergunta. Então, qual é a lição que eu tiro daqui? Se eu uso o auxiliar, se na minha frase tem o auxiliar, eu não mexo no verbo. Tá? O verbo fica normal. Se a frase estiver na afirmativa, eu tenho que ver se o verbo é regular ou irregular. Feito? É basicamente isso que está na unidade 13 e 4 do livro de vocês, os exercícios que vocês vão fazer, tá? Mas, como eu disse, façam com antecedência e tirem as dúvidas. Me chamem no WhatsApp ou falem comigo na próxima aula que a gente esclarece as dúvidas de vocês, tá?
Vamos voltar lá, vamos voltar. Vou apresentar aqui a tela para vocês de novo. Estão vendo de novo? Sim. Vou tirar a foto para mandar ali no grupo para quem não está. Obrigada, Gabriel, por dizer, tá? Que aí aqui está o nosso trabalho, tá? Com isso, a gente finaliza o caderno 2. Esse trabalho, então, na verdade, ele é para finalizar o caderno 2, tá? Gente, agora eu vou pedir para vocês pegarem o livro 3, o caderno 3. Está aí perto de vocês? Sim, não? Já está aí? Eu tenho uma dúvida só sobre o Já tá trabalho. aqui na cama comigo. Tá. Manu, pode falar a tua dúvida. Tem no texto que tu pediu, na página 171, no finalzinho do texto, tem umas 3 imagens. Como que a gente faz as 3 imagens? Aquelas 3 imagens, Manu, tu vai relacionar, tu vai ler aquele texto, tá? Tá. E tu vai conseguir identificar, por exemplo, se a primeira, quem é a primeira? Aí tu vai colocar ali o número 1. Sim. Aí tu pode me mandar foto dessa página também, né? Junto com verdadeiro ou falso. Aí a imagem 2 refere-se a qual pessoa, né? A qual texto. E a 3, assim por diante. Aí eu mando a foto da página do livro. Isso, manda a foto da página do livro. E do caderno. E do caderno que tu copiou o texto. Eu só copio o texto, então não preciso copiar o exercício. Não, não precisa, é só o texto. Os exercícios tu faz no livro, Tá, entendi. tá? Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Tá? Olha só, teve muitos alunos que não entregaram o trabalho, né, no segundo trimestre. Então, se organizem, pessoal. O trabalho agora está no livro de vocês. Não tem por que não entregar. Não estou pedindo que vocês peguem mais nenhuma receita, que vocês elaborem. A turma de vocês teve muitos alunos que não entregaram. Eu não vou citar nomes porque eu não preciso. Agora, quem não entregou sabe que não entregou. São 2 pontos que são preciosos agora. Vocês têm no material de vocês. Então, é só vocês realizarem as atividades, tá? Eu espero que todo mundo me mande. Não esqueçam de, quando me mandar o WhatsApp, colocar o nome, porque vai ser um bombardeio, né? Eu tô pedindo isso para todas as turmas. Então, A partir de quando para te mandar? a hora que quiser, Manu, tá? Já pode, quando fizer, já quiser me mandar, já me manda. É a mesma coisa do trimestre passado. Se eu não responder na hora, é porque eu não leio a mensagem na hora, porque eu sei que eu não vou ter onde anotar. Então, quando eu tiver onde anotar, eu leio e aí anoto e dou ok. Mesmo assim, às vezes acontece eu esquecer um aluno ou outro. Então, é sempre assim, tá? Gente, vamos continuar aqui, então. Aí agora, ó, na verdade, essa revisão que eu fiz ali no quadro é o que eu coloquei aqui para vocês, tá? A Júlia mandou avisar que perdeu a conexão do computador e vai tentar entrar pelo celular. Tá, tranquilo. Ou se não, também depois ela assiste a aula gravada. Sem problema. Tá? Essa revisão que tá aí para vocês foi a mesma revisão que eu fiz aqui no quadro, tá? Então eu não vou entrar nela porque eu já fiz no quadro e eu mando a foto do quadro para vocês ali depois que terminar a nossa aula, combinado? Gente, começando então o terceiro caderno, a unidade 1, né? Que aí sim a gente começa a entrar no conteúdo que vem para a nossa próxima avaliação. Deixa eu autorizar a Júlia, que ela está pedindo para entrar. Feito. Tá? Então, a gente tem na unidade 1, no caderno 3, a gente tem a unidade que chama-se My Life Online. Ou seja, ela fala sobre a internet, tá? Ela fala, então, algumas dicas da internet, né? Como a gente pode reconhecer um amigo ou um inimigo. E a gente vai ler essa primeira página ali para situar sobre o que fala essa unidade, tá? Então, My Life Online é essa página que vocês estão visualizando aí na tela, tá? The Internet, ok? Ou seja, a internet, né? Aí vocês têm esse textinho aqui, ó, que eu vou passar aqui, ó, o mouse para vocês olharem, tá? A gente vai ler.
Ó, in our everyday lives, we are often connected. Ou seja, todos os dias nas nossas vidas, nós estamos conectados, né? Ó, aqui mesmo nós estamos conectados tendo essa aula remota, mas a gente está conectado 24 horas por dia, né? A gente está sempre com o celular, com o WhatsApp, a maioria das pessoas a gente está sempre se comunicando ou interagindo, ou lendo, ou indo atrás de notícias, fazendo tema, em função da internet, né? Então, diz ali, the internet is part of our activities. A internet faz parte das nossas atividades. E aí ele vai começar a listar quais as atividades que a gente consegue fazer. We listen to music, watch movies, and spend hours chatting with friends. Então, a gente pode, nós escutamos música, assistimos filmes e perdemos horas conversando com os amigos em redes sociais, né? On social network websites. Ou seja, em redes sociais, né? Em sites de comunicação, né? Não relacionamento, mas de networking. But the internet can be friend or foe. Esse foe que está em negrito, ele significa inimigo. Então, a internet, ela pode ser can be friend or foe. Ela pode ser amiga ou inimiga. Depending on how you use it. Vai depender de como você usar isso, né? E aí tem algumas dicas aqui embaixo, né, pessoal? Dicas que muitas vezes a gente já sabe essas dicas, mas é importante relembrar, né? Por exemplo, don't share usernames and passwords. Não compartilhe apelidos e senhas, né? Never post anything rude or offensive. Nunca poste nada rude ou ofensivo. Don't give personal information online. Não dê informações pessoais online. Tell your parents or another adult if you see something strange online. Ou seja, fale para os seus parentes ou para algum adulto, para os seus pais ou para algum adulto, se você vê alguma coisa estranha, né? Almost everything on the internet is forever. Ou seja, a maioria das coisas na internet é para sempre. Ou seja, tudo que você colocar lá vai ser encontrado em algum momento, né? Never agree to meet someone in person. Nunca marque, nunca concorde em conhecer alguém pessoalmente. Alguém que você não conhece, que você conheceu só pela internet, quer marcar um encontro, por exemplo. Online life is real life too. Então, a vida online é a vida real também, né? Então, tomem cuidado. Hacking and illegal download are criminal activities. Ou seja, hackear e fazer downloads ilegais são atividades criminosas, tá? E por último, your parents are responsible for your online acts. Ou seja, os seus pais são responsáveis pelas suas atitudes online, tá? Então, são dicas ali bem importantes, tá? Alguma dúvida de vocabulário, pessoal, pontual ali, que eu não tenha esclarecido para vocês? Não. Não? Tá. Então, a próxima página, pessoal, a gente não vai fazer, porque eu vou mandar para vocês como atividade lá no plural, tá? Então, como eu disse, a gente tem agora uma carga maior de atividades no plural para vocês fazerem e que eu só vou corrigir, pessoal, o que vocês me perguntarem de dúvida, tá? Eu não vou mais poder, por exemplo, passar a atividade e corrigir na próxima aula, porque senão a gente acaba não conseguindo desenvolver o conteúdo, porque olha só, já são 11h30, né? Passa muito rápido. Então, o que vocês tiverem de dúvida, vocês vão marcar sempre e na próxima aula vocês vão me perguntar, combinado? Bom, gente, na página 154, que é a página seguinte ali, deixa eu só ver que alguém falou alguma coisa no chat. Se hackear é crime, então tem gente que... bom, aí as confissões. Vamos lá. Página 154, temos um texto ali, tá? What can you do online? O que você pode fazer online? Então, nós temos um diálogo que nós vamos escutar, tá?
entre o Dave e a Jude. Isso, Dave e a Jude. E vocês têm que preencher com essas palavrinhas aqui, ó. Temos a palavra screen, app, download, chat, send, laptop, computer. Vai aparecer 2 vezes, tá? E e-mail. Então, vocês têm esses espaços aqui para completar com essas palavras. Lembrando que computer, vocês vão escutar 2 vezes, ok? Eu vou passar o áudio aqui para vocês, vou passar pelo celular, porque eu não vou ligar o Bluetooth para não dar o problema que a gente já passou em outros momentos e que eu passei agora há pouco de novo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Se ficar ruim, eu posso mandar esse áudio para vocês conferirem as respostas, tá? Posso mandar pelo WhatsApp ali. Então, vamos lá. Judy, I think my cell phone is broken. It isn't working. What happened? I dropped it and the screen is broken. See? Yes, I can see the crack. Now, I can't download anything from the App Store and I can't play anymore. That's awful. But you can play games on the computer, can't you? I know, but I can't take my laptop everywhere I go. Well, is messaging working? It's a pity if we can't chat with each other. You can send me an email and I can check at home on my computer. Come on, Dave. It's not practical. I know, it's a joke. Conseguiram escutar, pessoal? Pode passar mais uma vez, teacher. Posso, mas vocês estão conseguindo ouvir, normal. Tá. Como eu disse, qualquer coisa eu posso mandar para vocês ali no WhatsApp. Judy, I think my cell phone is broken. It isn't working. What happened? I dropped it and the screen is broken. See? Yes, I can see the crack. Now, I can't download anything from the App Store and I can't play anymore. That's awful. But you can play games on the computer, can't you? I know, but I can't take my laptop everywhere I go. Well, is messaging working? It's a pity if we can't chat with each other. You can send me an email and I can check at home on my computer. Come on, Dave. It's not practical. I know, it's a joke. Feito, pessoal. Conseguiram pegar alguma coisa? Só faltou as últimas também. As últimas? Vamos conferir aqui que a gente vai indo por eliminação. Vou colocar as respostas aqui para vocês, tá? Bom, então o Dave e a Jude estão conversando sobre o celular do Dave, né? Aconteceu um problema com o celular dele. Ele inicia contando para ela. Jude, I think my cell phone is broken. It isn't working. Ou seja, ele acha que o celular dele está quebrando, não está funcionando. E a Jude pergunta, what happened? Né, o que aconteceu? E o Dave fala, I dropped it and o que aconteceu? O que quebrou? Is broken. See? Ele caiu e quebrou alguma coisa do celular dele. Qual é? O que quebrou? A tela? Isto, screen é a tela, né? Então, a tela do celular dele quebrou, tá? Vamos botar menor aqui, que senão vai ficar muito grande isso. Aqui, vamos botar lá por uns 20, 30. Tá. Tá, mas para isso aqui, tem que vir aqui para dentro. E agora sim eu diminuo ele. E apago aqui. Feito. Bom, aí ele continua a conversa, né? E ela, yes, I can see the crack. Ela consegue ver ali a rachadura. E o Dave, now, I can't. O que ele não consegue mais fazer? Baixar. Isso, fazer download, né? Então, download. Seria baixar. Isso, seria baixar. Ele não consegue baixar nada. No, I can't download anything from the app.
né? Que ele fala. Então, ele não consegue mais fazer download de nenhum App Store, né? De nada ali da lojinha que a gente tem do App Store. I can't play anymore. Ele não consegue mais tocar em nada, né? Aí ela fala, that's awful, but you can play games on the computer, yes. Aí ele fala, I know, but I can't take my laptop, yes. Everywhere I go. Well, is missing work? It's a pit. We can't chat with each other. Ou seja, a gente consegue conversar entre um e outro. You can send, né? Você pode me enviar an email. Vocês viram que e-mail, ele é separadinho aqui. Aqui. And I can check at home on my computer. Tá? Então, aqui completava o diálogo de vocês. O que a gente consegue ver, pessoal, que a gente vai trabalhar nessa unidade? Qual verbo aqui? A gente tem verbos modais que tem muito aparecendo nesse texto, que é o ele consegue e ele não consegue fazer. É um verbo modal que a gente já viu, vocês já devem ter visto lá no 5º, 6º ano. Acho que ano passado a gente não viu ele. Mas a gente tem o verbo can para dizer que a gente consegue fazer algo, ou can't na negativa, que a gente não consegue fazer algo, né? Então, nesse diálogo, vocês têm muito a presença deste verbo, tá? Por isso que a gente fez. Esse exercício, pessoal, da página 155, tanto esse como o de baixo, eu quero que vocês façam em casa, tá? Porque são palavras de procurar palavras, né? Então, procurar o nome dos objetos. Então, toda essa página 155 fica de homework, ok? Que são exercícios só de vocabulário, então, que não vai ter problema para vocês, tá? E a gente vai passar para um outro texto que é na página 157. A página 157 que diz ali, I could and I can, tá? Que foi o que a gente acabou de falar daquele diálogo. Aquele diálogo tinha muito verbo can, que é o verbo modal que a gente consegue fazer alguma coisa. Na verdade, o verbo can, ele tem aí mais de uma definição. Ele pode ser um verbo de conseguir, de expressar habilidade, de permissão, né? Ou de possibilidade. Nesse caso, a gente está vendo coisas que ele consegue ou não conseguia fazer lá com o celular, né? E aí eu tenho esse verbo modal could. O que é esse verbo modal could, pessoal? Esse verbo modal could, ele é o passado do verbo can. Ou seja, no momento que eu tenho o can para expressar coisas que eu consigo, ou can't para expressar coisas que eu não consigo, eu tenho o could para expressar coisas que eu poderia ter feito, que eu podia ter feito, tá? Tanto que esse texto que vocês têm aí, ele chama-se When I Was Young, quando eu era jovem, né? Quando eu era mais novo, né? E aí ele vai falar, vai começar a falar ali, vai começar a descrever. When I was young, I could run and run. O que ele conseguia fazer quando ele era mais novo? O que é run? Correr. Alguém lembra? Correr, isso mesmo. Correr, né? Ali tem tough now, I am older, I walk. Agora, apesar que agora eu sou mais velho, eu caminho, né? Então, ele fala, when I was young, como ele estava falando do passado, ele não usou o can para dizer que ele consegue fazer, porque ele já não consegue mais. Então, when I was young, I could run and run. Então, quando eu era mais jovem, eu podia correr e correr. Tough now, apesar agora, né,
Apesar de que agora, I'm older, I walk. Apesar que agora eu estou mais velho, eu caminho, né? Então, aqui, when I was a child, I could be very white, né? Então, ele novamente, ele coloca que ele poderia, que ele era, que ele conseguia fazer. O que é white? Alguém lembra? White, não lembro. Isso. White é selvagem, né? Então, ele era mais... ele arriscava mais na vida, né? Poderia dizer assim, ele era mais selvagem, ele não via as consequências. Então, when I was a child, I could be very white. Então, quando eu era mais jovem, eu podia ser mais selvagem, eu poderia arriscar mais, né? But now, I'm happy to talk. Mas agora ele está feliz por falar, tá? Continuando ali. Back in my youth, ou seja, voltando na minha juventude, I couldn't drive. Ele não podia dirigir, né? I was never able to learn. Ele nunca estava apto a aprender. But now I can sit behind the wheel, ou seja, mas agora eu consigo sentar do lado, né, da direção. And I make 3-point turn. E fazer 3 pontos aí virados, né? Três viradas aí, tá? Então, pessoal, a gente não vai ler todo o texto, mas o que a gente consegue tirar desse texto? Se está no presente, eu quero dizer que eu consigo ou que eu não consigo mais fazer, eu vou usar o verbo modal can. Agora, se eu estou falando do meu passado, de quando eu era jovem, quando eu podia fazer outras coisas que agora eu já não posso mais, eu vou usar o could. É exatamente isso, pessoal, que diz na página 158 de vocês, que vocês vão vir ali na página 158. Vocês estão vendo aquela tabelinha ali? Present ou past, né? Ou seja, look at the poem and complete this box with could or can. Ou seja, vocês têm que olhar aquele poema que está ali, que a gente olhou, né? Que a gente estava lendo. E, na verdade, vocês nem precisam olhar ele muito, porque qual o verbo modal que eu vou usar no presente? Can. Can. E qual que eu vou usar no passado? Com. Could. Isso mesmo. Então, nessa tabelinha, onde diz presente, present, vocês vão completar com can. Ou seja, I can play the guitar, she can make a cartwheel, they can cook very well. Ok? Então, quando está no... Oi? Seria só com can. Só com can. Quando está no presente, só com can. Tá. Ok? Agora, se eu falo do meu past, eu vou usar o could. I could play the piano, he could swim, they could draw. Ok? Então, se eu estou falando do passado, eu vou usar o could. É exatamente o que diz aqui nesse quadrinho amarelo, gente, na página 158, nessa mesma página, né? O can ou could for abilities, affirmative sentence. Ou seja, o can e o could para habilidades nas frases afirmativas. Usamos can no presente, could no passado, para falar de habilidades. Ou seja, I can dance quer dizer que está no presente, eu consigo, eu posso, eu sei dançar, né? Agora, I could play the guitar quer dizer que eu podia fazer lá no passado. Eu podia, eu conseguia, eu sabia tocar violão, né? Agora já não consigo mais. Então, se é presente, eu vou usar o can. Se é passado, eu vou usar o could, tá? E aí eu vou dar um minutinho para vocês fazerem o exercício que está ali embaixo. Complete the sentence with can or could. Que é esse exercício que está aqui, ó. Vocês vão completar com can ou com could. Ou seja, when I was a child, I can or could. Vocês vão colocar ali, tá?
Oi, Manu. Que página? 158 ainda, né? Isso, embaixo dessa partezinha amarela aqui, ó. Ah, tá, assim, now. Isso, now let's practice. Complete the sentence with can or could, ok? 1 minutinho para vocês preencherem. Feito? Acho que consegui. Terminaram, pessoal? Bom, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar, pessoal, se a frase está no presente ou se está no passado. No presente, a gente consegue verificar pela utilização de verbos que não estão no passado, né? A gente tem o verbo to be, ou outro verbo que a gente tem o simple present, que a gente não entrou, que a gente vai entrar ainda, tá? Mas a gente tinha que cuidar isso. Deixa eu criar uma caixinha de diálogo aqui do ladinho para colocar as respostas. Copiar e vamos colar aqui. Que aí eu consigo colocar as respostinhas aqui do ladinho para vocês. Só que vamos diminuir o tamanho, senão vai vir uma letra. Tamanho 24, mais ou menos. A cor preta. Bom, vamos lá. Então, eu vou numerar. Aqui não tá numerado, tá? Mas eu vou numerar para vocês para que fique... Oi? Tá apresentando já? Vocês não estão enxergando? Não. Vou... Ah, parou a apresentação. Vou apresentar de novo. Oi. Fica ali na sala, tá? O pequeno acordou. Acordou não, né? Já estava acordado. Mas vamos lá. Estão enxergando agora? Agora sim. Sim. Agora sim? Bom, então ali vocês tinham when I was a child, I can or could roller skate. Ele consegue ou ele conseguia? Could. Isso mesmo. Por quê? Porque está no passado, Manu. Isso mesmo. Tá? Ou seja, eu tenho ali quando eu era criança, eu conseguia. Então, when I was a child, I could roller skate. Ele conseguia andar, né, de roller, de patins, né? Segunda frase, he, espacinho, write poems very well. Now that he study Brazilian literature. Ou seja, ele consegue ou ele conseguia? He can. Yes, he can. Aqui vai vazar um pouquinho, mas eu já vou abrir aqui. Tá? Então, he can write poems. Ele consegue escrever poemas muito bem. E agora ele está estudando, então, literatura brasileira, né? Terceira frase. Sue played the flute when she was little. Ela tocava a flauta quando ela era menor. Can ou could? Could. Could. No passado, né? Próxima frase. We, espacinho, speak German and Portuguese. But now we, espaço, only speak Portuguese. Ou seja, no primeiro, ele consegue ou ele conseguia falar essas duas línguas? Could. Could. Yes. E na próxima, agora ele consegue ou ele conseguia falar apenas português? Can.
can. Muito bem. Então, na primeira, ele conseguia falar 2 línguas, né? E agora ele só consegue falar português. Perfeito. E na última, também temos 2 espaços, né? Then, espacinho, use the tablet now. But when he was 10, he, espacinho, use the computer. Then, consegue ou não consegue utilizar? Tá no presente ou no passado? Can. Can, porque tá dizendo de agora, né? Ali a gente tem o now. Then can use the tablet now. But when he was 10, he Could. Could, isso mesmo. He could use the computer. Ele podia usar o computador, tá? Gente, aqui embaixo desse exercício, vocês têm este aqui, tá? Que tá aparecendo para vocês. Deixa eu apresentar aqui maior. Vocês têm aqui. Diz, make positive sentence about you when you were 5 years old. Remember to use could and 5 verbs from the box, tá? Então, vocês têm aqui alguns verbos, né? Que vocês têm que fazer 5 frases positivas, tá? Utilizando o could. Ou seja, exatamente nessa mesma lógica. Por exemplo, eu vou fazer uma aqui. Aqui acabou saindo as respostas, mas se vocês não pegaram, eu posso passar para vocês. Então, digamos, eu vou fazer uma, né? Eu tenho que fazer quando eu tinha 5 anos. Então, when I was 5 years old, I could swim, né? Então, quando eu tinha 5 anos, eu podia nadar, né? Então, ali eu usei a estrutura desta primeira aqui, desse primeiro exercício que a gente fez, né? When I was a child, eu substituí por when I was 5 years old. I could swim. Eu podia nadar. Quer dizer que agora eu não consigo mais nadar, porque eu estou falando do passado, eu estou falando de quando eu tinha 5 anos de idade, tá? Então, vocês vão fazer 5 frases aqui positivas, tá? Tudo na positiva. Além disso, vocês vão praticar um pouquinho mais na página 159 e 160 a respeito disso, tá? Então, vocês têm mais alguns exercícios na 159 e na 160 para fazer. Alguém me chamou? Eu. Na 158, a gente tem que criar as frases no passado. Isso. Afirmativas, no caso, né? Exato, exatamente. No e aí passado. A gente cria frases com esses verbos aqui. Isso, vai escolher 5 verbos que estão ali na caixinha para fazer essa frase. Tá? E além disso, vocês têm a página 159, que tem um caça-palavras aqui, tá? E um textinho para vocês lerem e responderem. E a página 160, que também é para formar frases com can ou com can't, tá? Exatamente o que a gente fez em aula. Feito? Quando a gente for usar o could, a gente usa o verbo was, né? Sim, se tu estiver falando de quando tu tinha, de quando tu era, sim. Que aí tu tá usando o passado do verbo to be. Tu tá usando o was. Aí was. Então, ficou como homework a página 155 e essa? Ficou a página, deixa eu voltar aqui, a 155, que é aquela página que a gente tem essa imagem aí que tá aparecendo para vocês. Esse último exercício, que é só fazer as frases, e além disso, a 159 e 60 aqui, que também são exercícios. Tá? Tá. Pessoal, alguma dúvida? Eu sei que tá um pouquinho mais rápido do que o normal, mas a gente vai precisar disso, porque vocês viram que a gente fez uma unidade do livro 3. Então, agora, na próxima semana, eu vou selecionar aqui também alguma coisa da unidade 2 e 3, para que a gente consiga pegar os conteúdos principais lá do caderno 4, ainda na nossa terceira aula, tá? Mas vocês podem ter certeza que vai ser rápido, mas vocês vão conseguir pegar bem, porque, por exemplo, essa parte do can e do can't, do could e do couldn't,
vocês já viram isso, né? A gente só está introduzindo o passado dele, na verdade. Que em vez de can, vocês trabalham com could no passado. É um conteúdo que vocês já viram lá no sexto ano, quinto ano, né? No sexto não, porque eu estava com vocês. Mas no quinto ano a gente trabalha esse verbo modal can, do que é que eu consigo fazer, do que eu não consigo fazer, né? Então a gente só tem de novidade aqui o could, que é no passado, e na negativa o couldn't, que é o não conseguia ou não podia, tá? E aí depois a gente entra assim com um conteúdo mais pesadinho, que são os comparativos em inglês, tá? Então já na semana que vem, quem sabe, a gente já começa a falar sobre isso, porque a gente só tem mais 3 aulas depois dessa, né? Então é bem curtinha nossas atividades. Bom, gente, aqui eu vou sair. Deixa eu só conferir se não entrou mais ninguém para liberá-los. Na verdade, pode ter saído, porque estamos com 12, antes estávamos com 15. Então, aqui, todos que estão aqui eu já anotei. Tá? Estão liberados. Bom almoço aí para vocês e até quarta que vem. Valeu, Pro. Eu tô querendo muito comer minha marmita. Valeu, então, vai lá comer tua marmita. See you next class. Tchau. See you, Manu. Vai comer See you marmita. the next. Bye, bye, guys. Bye, bye.